Hey guys, I am Patrícia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre comparações. Yes? So, lembram que existem algumas possibilidades, né? Eu posso dizer que as coisas são mais do que as outras. Por exemplo, eu posso chegar aqui e usar comparisons of superiority. Por exemplo, vamos comparar dois lugares. Vamos comparar São Paulo e vamos comparar Rio de Janeiro. Yes? São Paulo e Rio de Janeiro. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que São Paulo é maior do que o Rio, lembram? Então, quando eu uso comparativos de superioridade, eu tenho que pensar qual é o tamanho do adjetivo. Se o adjetivo for short, curtinho, o que eu vou usar, tá? Eu vou ter que usar, na verdade, sempre o quê? O adjetivo com er, than. Então, por exemplo, se eu for pensar em tall, big, fast, short, eles são todos considerados short adjectives, porque eles são bem curtinhos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, comparando São Paulo e Rio, eu posso dizer o quê? Que São Paulo is bigger than Rio de Janeiro, porque é um pouquinho maior, né? Outra coisa que eu posso usar, pessoal, então eu vou colocar sempre o quê? O er, than, lembram? Então, taller than, bigger than, ok? E quando eu falo de long adjectives, os adjetivos mais longos, né? Beautiful, expansive, eu vou usar sempre o quê? O more than, mais alguma coisa que, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro is more beautiful than São Paulo, ok? Mais bonito que. Mas vocês lembram que nós vimos que às vezes as coisas não são mais do que a outra. Eu não estou falando que eu estou comparando, mas dizendo que é mais do que o outro. Mas as coisas são iguais ou quase iguais, né? Então daí eu uso o quê? O as, ok? Lembram dessa parte das aulas anteriores? Então, por exemplo, eu posso dizer o quê? Let's say, Maceió is as hot as Recife. Mais ou menos as duas são, uma é tão quente quanto a outra, né? São duas cidades quentes. Então, Maceió is as hot as Recife. Não importa aqui se o adjetivo é longo ou curto. O comparativo de igualdade, ele é igual. Mas eu posso dizer o quê, gente? Por exemplo, Curitiba isn't as hot as Maceió. Porque Curitiba não é tão quente quanto Maceió. Então, o que eu faço, gente? Eu continuo usando o as, mas aí eu ponho o quê? O verbo na negative, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Nós vamos ter que usar os comparativos de igualdade para comparar essas duas celebridades, tá? Mas lembra que tinha algumas palavrinhas que também podem nos ajudar. O just, o nearly, o not quite, que intensificam ou não um pouquinho os adjetivos, né? Então, olhem aqui, ó. Nós temos alguns comparativos, algumas informações. Birth name, o nome real, né? O real nome de nascimento.
The birth date, a data do nascimento, height, a altura e weight, o peso de cada um, tá? Então, por exemplo, falando de age, né? O que eu posso dizer, falando de idade, se eu tiver que comparar um com o outro, né? Então, por exemplo, ó, o Finn and Gaten. Qual é a idade dos dois? Um nasceu no dia 23 de dezembro de 2002 e o outro no dia 8 de setembro de 2002. Então, eles têm praticamente a mesma idade, né? Então, eu posso dizer que o quê? Finn is as old as Gaten. Yes? Porque eles têm praticamente a mesma idade. Height, a altura, ó, 1,78 m, 1,65 m. Aqui já não é tão igualzinho, né? O que acontece? Eu posso falar o quê? Que um não é tão alto quanto o outro. Então, eu posso dizer o quê? Gaten isn't as tall as Finn. Porque ele não é tão alto quanto o Finn. Yes? Ele é mais baixinho. Weight, o peso. Ó, esse aqui pesa 65 e o outro 59. Então, um é mais pesado que o outro. Então, eu posso dizer também o quê? Gaten isn't as fat. Ele não é tão gordo quanto o Finn. Gente, são algumas opções, tá? Porque eu posso dizer, por exemplo, Finn isn't as thin as Gaten. Ele não é tão magro. Então, eu posso usar outros adjetivos para dar a mesma ideia, tá? E o hair? O que vocês podem olhar para comparar o cabelo? Ele tem um cabelinho mais cacheado do que esse aqui, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso dizer o quê? Que Gaten's hair isn't as curly, não é tão cacheado quanto o do Finn, as Finn's. Mas eu também posso dizer que um é mais curto, não é tão longo quanto, ou não é tão curto quanto, yes? Então, os dois são possíveis. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Com alguma celebridade que vocês gostem. Então, por exemplo, carry out research about celebrity you like and complete the table. Então, por exemplo, o birth name, qual é o nome real, né, de nascimento dessa celebridade? Famous as. Ela é famosa como o quê? Is it a singer, uma cantora? Is it an actress, uma atriz? An actor, um ator? Yes? A superstar? I don't know. Birth date, qual é a data de nascimento, tá? E height, a altura. E weight, o peso. Daí, o que vocês vão fazer? Look at number 3. In your notebook, no seu caderno, compare yourself to the celebrity chosen. Vocês vão comparar você com a celebridade. Gente, então imagine que eu fosse falar, I don't know, de uma pessoa famosa. Então, I am not as famous as Madonna, for example. Claro, né, gente? Eu não sou tão famosa quanto a Madonna. Então, eu vou me comparar com a celebridade que eu escolhi, ok? Tanto usando fama como as características pessoal. Não sou tão alta quanto, né?
Então, usando sempre o as. Good. E daí? Vocês vão trabalhar em pares. Talk to a classmate and compare your celebrity to his or hers. Então, vocês vão trabalhar em pares e vão comparar a sua celebridade com a celebridade do colega. Yes? Por exemplo, eu escolhi a Madonna, o meu amigo escolheu outra pessoa, então nós vamos comparar essas duas celebrities, ok? Good. Agora aqui, gente, nós também podemos falar de lugares, lembram? Então nós vamos comparar Amsterdam and Bern, ok? Então eles têm aqui, ó, os adjetivos big, grande, cold, frio, crowded, povoado, populoso, né? Populated, crowded é a quantidade de pessoas, né? Populated, sunny, ensolarado, wet, úmido, and windy, quantidade de ventos, tá? Então aqui, ó, total population, a população total, population per square mile, população por milha quadrada, land area, a área de terra, né, total, average temperature, a temperatura média, sunny days, dias ensolarados, annual rainfall, a quantidade de chuvas anuais, e average wind speed, qual a velocidade média do vento, né, nos dois lugares. Então, vocês vão olhar os dados e fazer frases comparando, né? Então, por exemplo, se eu for comparar land area, por exemplo, land area, se eu for comparar um com o outro, então eu posso falar o quê? In land area, Bern is not as big as Amsterdam. Yes? É uma possibilidade. Então, vocês podem fazer várias frases diferentes e daí vão comparar com os colegas. Good. E agora vão ser a vez de vocês. Vocês vão escolher duas cidades, tá? Duas cidades que vocês conheçam ou duas cidades que vocês gostem. E vocês vão usar os mesmos dados daqui. Claro que vão ter que pesquisar, né, gente? Então, ABC, yes? E vocês vão comparar as duas cidades, tá? Então, eu posso comparar Blumenau e Itajaí, Curitiba e São Paulo, Maceió e Rio, I don't know, yes? Prepare a presentation to your classmates. E vocês vão preparar uma apresentação para os colegas de sala de vocês. Então, finalizando, nós conversamos sobre o que? Comparative of equality. Yes? Então, sempre eu posso dizer que é tão alguma coisa quanto, dizendo que é igual. Ah, ela é tão bonita quanto a irmã. She is as beautiful as her sister. Mas eu também posso dizer que ela não é tão bonita quanto. Então eu uso o quê? She isn't as beautiful as her sister. Study a lot and see you next time. Goodbye.